tudo que a gente envolve tecnologia, saúde, alimentos e ambiente são negócios interessantes para estar se Uhum. investindo hoje, tá? E hoje são os quatro pilares que eu mais invisto. Que legal. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Negócio Efetivo, o podcast para você que gera o próprio dinheiro. E você já sabe que a gente traz aqui insights, informações, dicas e muito conteúdo de valor. Então, já clica, já deixa o sininho, já marca o amigo, porque sempre tem conteúdo de valor aqui. Bom, nós estamos aqui já agradecendo também os nossos parceiros, agradecer aí a Cadeira Shop, que é quem mandou essas cadeiras confortáveis aqui pra gente. E vamos pro game, porque a convidada de hoje aqui é muito especial. Olha, se prepara, fica até o final, porque a gente vai ter uma troca muito rica. Já prepara papel e caneta, porque hoje o papo é sobre alavancagem de negócios. Eu estou hoje aqui com a especialista Carol Keshinski. Será que eu acertei o nome? Ela já vai dizer. Caroline Keshinski, ela é especialista em aceleração de negócios por meio de franquias, lidera uma holding, faz palestras, enfim. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de arrumar um cantinho na sua agenda para falar aqui com a nossa audiência. E o que eu não falei sobre você? Ah, então, muita coisa. A gente tem anos de bagagem aí, mas o sobrenome tá perfeito, é Keshinski mesmo. Eu sou uma engenheira gaúcha, né, que vim em função dos negócios para São Paulo fazem 5 anos. E de lá para cá a gente trabalha, faz 25 anos que eu trabalho com franquias, né? E começamos a fazer uma franqueadora, outra franqueadora, outra franqueadora. Isso ficou muito interessante. Hoje eu ajudo muitas pessoas a transformar o seu negócio, né, em franquia, na maior Uhum. parte dos casos, e alavancar, porque é um jeito muito interessante. Eu sou muito apaixonada por franquia, então a gente consegue alavancar o negócio com parceiros, né? E parceiros que vão estar lá à frente do negócio com dedicação, e daí é um caminho que dá certo, né? Que legal. E quando a gente fala em aceleração de negócio, como é que é a sua experiência nessa parte de aceleração? Porque existe aquela questão do negócio, ele nasce às vezes, muitas vezes, pela necessidade do empreendedor. Nem todo mundo empreende ali por oportunidade, né? Ele nasce pela necessidade, depois a pessoa vira um empresário, ele vira um empregado da própria empresa, ele tem um emprego por conta própria e o risco é muito grande de quem tem um emprego por conta própria, porque as responsabilidades jurídicas, trabalhistas são enormes. Então a pessoa sempre tem que sair rápido, mais rápido que puder, desse cenário e alavancar. Conta um pouquinho como que é esse trabalho, essa sua experiência em alavancagem na prática. A gente tem alguns tipos de empresário, né? Eu particularmente comecei como franqueada, depois virei sócia de franqueador, depois virei franqueadora e hoje eu sou uma serial franqueadora, né? Então, assim, eu posso te... e antes de ser franqueada, eu fui da indústria, eu fui professora, então já tive várias camisetas, né? Uhum. Eu sugiro muito para a pessoa que não é empreendedor, que não nasceu doido assim, porque o empreendedor ele não é um ser normal, tá? É bom a gente deixar isso bem claro. Depois eu vou querer falar mais disso. Mas quem não nasceu empreendedor, mas quer empreender, Uhum. né? Tem esse desejo, tem essa necessidade. Eu sugiro fortemente que comece por franquia, porque Uhum. na franquia você é dono do negócio de certa forma, mas você já recebe metade dele pronto, Uhum. né? E a chance de errar é muito menor. Se você pegar dados do Sebrae aí, 95% de CNPJs que abrem na forma de franquia prosperam e cerca de 80% dos negócios que nascem em carreira solo, sozinhos, fracassam. Uhum. Então, assim, a sua chance de dar certo na vida de empreendedor começa como franquia. Eu sabia, eu era engenheira de alimentos, eu sabia que eu ia abrir um negócio no ramo de alimentação, né? Então busquei, achei uma franquia
maravilhosa que me acolheu, enfim, e lá eu prosperei muito por muitos anos. Então, assim, é interessante que você escolha um negócio que você tenha grande afinidade. Então, eu tenho uma palestra que eu dou só para qual escolher a franquia que melhor combina comigo, né? Então, assim, é interessante começar no ramo de franquia. Agora, você já é empreendedor, já tem um negócio, né? E esse negócio é um negócio que dá dinheiro. E a gente falando um pouquinho, pode Porque concluir. muita gente me procura dizendo assim, eu tenho um negócio e agora eu achei a solução para mim sair da falência, eu vou fazer franquia. Gente, não. Um negócio para virar franquia, ele já tem que ser um negócio próspero que dá certo. A gente não escalona negócios, primeiro, que tem irregularidades tributárias, a metade, tipo, chega muita gente em mim que só nega a metade, daí assim dá dinheiro. Não, o negócio tem que dar dinheiro pagando imposto, tá? Então, a gente vai lá e olha, você tem um modelo de negócio que é rentável? Beleza, tenho. Então, isso a gente consegue, algumas matrizes que a gente faz no negócio, a gente consegue escalonar. Veja, uma formatação de franquia não é papel. Uma formatação de franquia é um modelo de negócio rentável. Então, aqui nós vamos pontuar essa questão. Um modelo de negócio, um modelo de franquia não é papel. Então, quando alguém chega para te vender um processo de franquia, você precisa saber se de fato aquilo é próspero, funciona, ou se de fato você tem apenas um monte de papel, tem cofre, tem contrato, tem apresentações bonitinhas, um site bonitinho, que na prática essa franquia não está comprometida em fazer o empreendedor avançar com você. Isso que você trouxe é muito legal. Primeiro alerta, vai empreender, cuidado que modelo de negócio, modelo de franquia não é apenas um monte de papel bonitinho. Não, a franquia ela vem muito mais. Quando a gente entra no negócio, a gente faz aquelas premissas básicas, assim, o negócio não pode depender do dono. Então, isso que você falou, eu empresário que não viaja, que não pode sair do negócio. Bem, franquia não pode ser assim. A franquia não pode depender nem do franqueado, nem do franqueador. Ela tem que ser um organismo vivo e que seus processos internos sejam de fato efetivos. Então, o que a gente faz é mapeamento de processo, alinhamento de processo, ajuste de negócio. Aí entra, quando se fala em food service, até no fluxo dentro da cozinha, entende? A pessoa tem que dar o menor número de passos para aumentar. Então, assim, o mix de produtos, os ingredientes, tipo, às vezes a gente chega, tem muito insumo naquela cozinha. A gente tira metade dos insumos para as receitas ficarem mais eficientes e tal. Então, e daí mexe em CMV, mexe em rentabilidade, né? Mexe em satisfação de cliente, qualidade de produto, um monte de coisa. Então, um negócio é muito além de papel, porque eu digo, papel aceita qualquer coisa. É verdade, né? E aí... Um Excel ali, você põe o valor de venda, a lucratividade parece tão linda, mas na prática isso acontece? E é exatamente isso que ocorre às vezes com as pessoas que vão empreender. Eles acham que uma planilha de Excel é um negócio. Eles acham que uma apresentação, que antigamente nós chamávamos de business plan, né? Hoje não mais. Hoje existe Canva, existe uma série. A pessoa faz um Canva e acha que tem um negócio na realidade. Aquilo é apenas um mapa, né? E o mapa ele não é o território, né? O mapa é uma representação do território. E a verdade é que quando você vai para o território, lá tem buraco, tem rios para atravessar, tem bicho para enfrentar, é outra coisa, né? E é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, planejar é muito importante, Muito. mas... Eu digo assim, eu estudei engenharia, eu sempre dizia que o engenheiro ele não é um empreendedor porque ele sabe dos números. Às vezes o empreendedor ele não quer nem saber do DRE, da planilha, ele vai lá, ele tem um sentimento, ele abre e faz dar certo. O empreendedor ele age muito por instinto, né? Eu carrego as duas coisas dentro de mim, tá? Eu trabalho muito instintivamente, mas o meu instinto eu valido na planilha. Se a planilha está dizendo que não vai dar, não vai.
Uhum. Né? Então, assim, ele é um indicador. Eu tenho planilhas poderosas, assim, de geolocalização, planilhas poderosas de resultado da unidade, né? Que vem com muita coisa por trás, o dia do mês, a campanha do mês, o percentual de faturamento por cada hora do dia. Então, a gente carrega tudo isso, são dados de uma vida, né? Mas ela é só um indicador. Uhum. Tá? Perfeito, Ela perfeito. não decide a tua vida, né? Ela vai validar ou não alguma coisa. Então a gente sempre depois de escolher o franqueado, que é uma coisa importante, ele tem que ter perfil, tem que estar pronto e tal. A gente vai para o ponto comercial, Uhum. né? Então quando a gente fala de ponto comercial é todo um estudo, toda uma modelagem matemática, porque assim, ó, são duas coisas que são determinantes no sucesso do negócio, Uhum. tá? É a matriz fluxo de pessoas, valor de aluguel. Uhum. Tá? Então, essa etapa da implantação, eu tenho muitas franquias hoje na minha holding que estão nessa etapa, e eu digo, vai com calma, não tem ansiedade nessa etapa. Legal. Carol, deixa eu lhe perguntar um pouquinho sobre a questão dos desafios, né? Porque você lidera uma holding com várias franquias, e você também já implementou muitas franquias, você ajuda pessoas que querem franquear, né? O que que você percebe como maiores desafios para você liderar esses processos para alguém que tem um negócio e deseja franquear? Porque depois a gente vai voltar aqui para falar também quem está pensando em comprar uma franquia. Eu quero falar, ou quem já tem uma franquia e sente que São está dois, faltando coisas. são Então dois públicos, são né? dois O públicos franqueado e o diferentes. franqueador, e eu navego nos dois com igual É, facilidade, tá? mas vamos falar um pouquinho de desafios. O que que Para você o vê como um franqueado, grande desafio aí? Não, em escala mesmo. Por que que as pessoas têm dificuldade em escalar quando compram uma franquia ou quando tem um negócio próprio, mesmo que o negócio até vai bem, as contas são pagas, mas o cara não faz act, não faz, não consegue crescer e colocar valor no não negócio. decola, né? Assim, um negócio, quando vai virar franquia, a primeira grande premissa é ela não depender do franqueador. Então, é processo o nome disso, tá? Uhum, Então, são processos que não dependam de uma coisa que eu chamo que é mão de obra especializada. uhum, Então, se você tem, eu vou dar um exemplo bem simples para as pessoas entenderem, tá? Eu tenho uma pizzaria. A minha pizzaria depende do pizzaiolo. Se o João, que é o pizzaiolo, não vem hoje, a pizza não fica boa. Isso não é um negócio franqueável. uhum, Entende? Se eu não tenho um bom processo que qualquer pessoa chegue ali, pegue e ande, então a gente não tem uma franquia, uhum. A tá? gente costuma dizer que os negócios que prosperam, eles precisam ter processo no brain. Né, que é Exatamente. É. processo em que, de fato, a pessoa não precisa pensar. E quando a gente diz isso, dependendo do nível de maturidade do empreendedor, pode soar ofensivo, mas não é ofensivo. É pelo contrário, é inteligência de aceleração e alavancagem. Quando você tem processos no brain, que o cara não tem que pensar, se ele executar, vai sair o resultado no final, você consegue ir muito mais rápido. Porque se o processo depende do pensamento do cara, cada um vai fazer de um jeito, porque cada ser humano é E único, não é cada um franquia pensa de daí. uma maneira, Aí, não é verdade? isso é bem um ponto muito importante, assim, e veja, quando a gente diz, até quando a gente fala de processo para, não o franqueado em si, mas para a pessoa que trabalha com franqueado, para o funcionário, a gente diz, não dá para ter muita expectativa da ponta quando a gente desenha um processo, tá? Então, o que realmente frustra a maior parte das pessoas é esperar que a pessoa lá da ponta vai fazer aquilo que você faz. Uhum, Ou que o franqueador faz, ela nunca vai fazer. Então, não quer dizer que eu estou falando que o funcionário, ou o atendente, ou o franqueado não tem capacidade ou nada disso. Pelo contrário, se eu desenho um processo que independe dele e ele tem habilidades de contabilidade, por exemplo, ele vai usar essa habilidade dele, vai potencializar o negócio dele com aquela habilidade que ele tem. uhum. Se eu pego uma menina lá da ponta que é ótima em vendas, ela vai potencializar aquele resultado, Uhum, entende? Então a gente quer, lógico, que as pessoas tenham as suas habilidades uhum. específicas, mas a gente sempre desenha não contando com essas habilidades, Perfeito. E entende? aí, É aí que prospera.
Não, maravilhoso isso que você está trazendo. E quais são as estratégias mais eficazes que você utilizou ou que você costuma utilizar para colocar um cliente no caminho da alavancagem? A primeira coisa, a gente sempre dá um passinho para trás para dar uns para frente, né? Eu Uhum, sempre digo assim: primeiro vamos arrumar a casa. Arredondadinha a casa, a gente bota para vender e para escalonar. Né? Então, o maior desafio e pressuposto aí é entender que esse negócio vai ser franquia. Então, muitas pessoas têm um negócio. Vou te citar um exemplo. Eu tenho uma padaria e quero fazer franquias da padaria. Mas eu fui padaria minha vida inteira, com padeiro, com confeiteiro, com barista. Não vai dar certo. Esse negócio não foi desenhado para ser franquia. uhum. Então, começa do zero, vamos montar um negócio pensando em franquia. Então, normalmente o que a gente faz é a redução do número de itens, redução do mix. A gente pega lá, faz aquela coisinha que o administrador adora, que a gente chama de 80-20, né? Uhum, Mapeia o que de verdade no negócio dessa pessoa uhum, dá dinheiro. uhum, A um custo bom. Desses dias eu cheguei, cara, não, mas essa parte aqui me dá muito. Sim, mas o custo é alto, que de realmente vem para você, não é muito não. uhum, Então, onde a margem é boa e o volume é bom, tá aqui. Então, a gente começa a focar os esforços naquilo que realmente vale a pena, uhum. né? E a gente, algumas coisas, lógico, a gente tem um caminho e uma caminhada e a gente enxerga isso com um pouco de clareza. Então, assim, te entra no negócio, a gente já vê ali o que, que tem que fazer, qual é o cubinho que tem que ajustar para botar tudo no lugar. Uhum, E existem fatores muito importantes quando a gente fala em franquia, que são barreiras de entrada. uhum. Ou o que você também pode chamar como diferencial competitivo. Então, o que, que você tem que ninguém tem? Entende? Então, descobrir isso é o grande pulo do gato. É legal isso aí, porque eu também penso que quem lidera um negócio, ele tem que ter duas preocupações, né? Olhar para dentro e melhorar o que faz, melhorar dentro e melhorar fora. Melhorar dentro é acelerar processo, reduzir custo, enfim, fazer com melhorar a experiência do time, né? E olhar para fora é olhar para os competidores mesmo, olhar para o mercado e o que, que as pessoas estão fazendo que você ainda não faz. O que, que eles fazem melhor do que você. Então, são coisas que às vezes o empresário não coloca na agenda para olhar. Ele abaixa a cabeça, sai, vende, paga, entrega, vende, paga, entrega, vende, paga, entrega, e não tem tempo de pensar estrategicamente no que mais importa, que é o crescimento do negócio, que é o equity. Nós brasileiros, a gente não tem esse olhar, né? A gente, mas as contas estão sendo pagas e está tudo bem, né? Mas a grande verdade é que muita gente envelhece e simplesmente o negócio morre com eles porque não fez sucessor ou não está saudável para ser vendido. Isso é muito ruim, né? Quando eu falo em franqueador, quando eu falo em pessoas que têm negócio, transformar um negócio em franquia, eu falo muito assim, a gente precisa ter 4 tipos de investimento na vida. Nem todo mundo tem os 4, tá? Mas é o que eu acredito e pauto. Um é um dinheiro a curto prazo, sei lá, fui, dei uma aula, ganhei um dinheiro disso, vim aqui, ganhei, né? Um dinheiro a curto prazo ali, um bate-volta. Um investimento em ações, e bens, imóveis, enfim, né? Um investimento a longo prazo, comprei terreno, fazenda, casa, né? Carro eu chamo de curto prazo, porque eu vou ali vendo rapidinho, né? Uhum, E uma renda eterna. uhum, Então, quando eu digo para uma pessoa que você montou uma franquia, montou uma rede de franquia, você está na renda eterna. uhum, É onde você começa a ganhar dinheiro dormindo, que eu digo. Você está dormindo lá, teu negócio uhum, está monetizando, entende? Daí é ter todas as amarrações desse negócio e tal. Você falou outra coisa também que me despertou aqui, né? E eu queria dar um exemplo para exemplificar isso. O empreendedor, ele não tem que olhar só o concorrente direto, não, tá? uhum, Por exemplo, a gente trabalhava com chocolate, a gente olhava o café, o processo do café serve para o chocolate. A gente tem uma clínica que é de implantes hormonais, que é uma uhum, franqueadora que a gente desenvolveu que está muito bem. A gente pegou
toda a tecnologia de venda a partir do cliente das clínicas de Botox, que fazia em 12 vezes, não sei o quê, fez tipo um plano de saúde. Então, assim, a gente pegou um concorrente que não é direto e pegou como ele fazia essa venda de high ticket para, tipo, clínica de implante dentário. Ela usa esse mesmo conceito de parcelar em várias vezes para democratizar o produto. Então, a gente trouxe isso para um outro nicho que não tem nada a ver com esse. Olha, eu quero pontuar, porque é muito importante, né? Desculpa o barulhão que aqui. eu quero bater nesse negócio aqui também. Tô até com raiva aqui, bem no meio da mão. Porque é o seguinte, gente, olha o que a Carol está trazendo. Às vezes a pessoa está no nicho X, só que tem um ABC, sei lá, está no nicho X, mas tem um abecedário inteiro para olhar oportunidades de melhoria. Né? Tem o abecedário inteiro para você tentar entender um processo e, a partir do entendimento desse processo, inclusive de outros nichos, você ter insights e oportunidades de melhoria para o seu próprio negócio. Então, muito rico isso que você trouxe, porque parece óbvio, mas as pessoas não olham. Né? Mas as pessoas não têm esses insights, porque o dia a dia acaba absorvendo o empresário, e é por isso que a gente está aqui, para trazer esse tipo de conteúdo. Mas daí é o jeito que divide o dia, né? Eu falo também isso, assim, não tem problema você fazer operacional. Tem gente que gosta, eu gostei por muitos anos, né? Quando eu me descolei do operacional que eu consegui usar a parte estratégica mais, e daí foi onde eu mais cresci, né? E quando a gente está muito grudado no operacional, eu já fiz muito caixa de loja, tá? Então, assim, quando a gente está muito grudado no operacional, a gente não enxerga. Então, a gente precisa ter café. Eu sempre digo que a gente precisa ter duas coisas na vida, que daí Deus nos ajuda, tá? Uma delas é ajudar alguém que está abaixo da gente. Né? Então, a gente tem que estar sempre com a mão esticada para ajudar alguém. Então, a gente precisa dedicar tempo para isso. Né? E a gente precisa procurar alguém que está acima da gente para nos ajudar. Né? Para conversar com alguém que é mais e que sabe mais e que vai contribuir contigo. Então, são dois momentos. E trabalhar, lógico, a gente precisa, né? Precisa ter família, precisa ter esporte. A gente precisa saber organizar essa agenda muito bem. Eu não faço esporte, tá mal. Eu não saio com os amigos, tá mal. Né? Eu não tenho tempo para fazer curso e investir em mim, tá mal. Então, assim, é organizar essa agenda e se disciplinar. Tá? É se colocar também na agenda, né? Eu acho que quando o empresário se coloca na agenda, a empresária se coloca na agenda, eu costumo dizer, eu falei inclusive essa semana sobre isso, que quando você se melhora, você está pronto para melhorar o resto, não é verdade? É que nem quando a gente anda de avião, né? Que diz assim, câmeras de oxigênio cairão à sua frente, primeiro coloque a sua, depois a pessoa que está do seu lado, né? Eu brinco muito em palestra, filho, pobre não ajuda ninguém, fica rico primeiro, depois ajuda, entendeu? Isso é ótimo, tem um amigo que também fala isso, o melhor jeito de você ajudar as pessoas é ficando rico. Não, mas assim, tem um processo, você vai ajudando alguém a vida toda, porque você nunca vai achar que tá rico o suficiente, esse é um ponto, né? A gente nunca acha que chegou lá. Quando chega lá, a gente empurra lá para mais longe um pouquinho e continua caminhando, né? Então, assim, meu sonho era ser professora de matemática numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu já tô um pouquinho mais do que esse ponto e não sei onde vai ser o próximo ponto, e de verdade eu quero crescer cada vez mais, né? Então, o que eu digo para as pessoas é isso, assim, primeiro esteja bem, estando bem ajude alguém, né? Mas você mal se resolva primeiro, entende? E tenha humildade, né? Para buscar ajuda, para pedir ajuda para as pessoas certas. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que se você é empreendedor e quer ser empreendedor, então conversa com o empreendedor, tá? Porque se você continuar naquele círculo que não é empreendedor, você não vai ter motivação. As pessoas vão te dizer que aquilo não vai dar certo, não sei o quê. Uma pessoa que te ajuda é aquela que você fala a ideia e ele contribui com a tua ideia. Né? Nunca aquele que diz assim, não, isso que você tá não vai dar certo. Na verdade, ninguém vence o ambiente, né? Essa que é a verdade. Então, ninguém vence o ambiente, porque o ambiente ele te envolve, ele te consome, ele te influencia. Então, se você está num ambiente onde as pessoas, onde você é a melhor pessoa daquela mesa, as pessoas dizem, né?
onde você é a melhor pessoa daquele ambiente, ok. Não vou dizer, não vamos largar se for um ambiente, não é largar a família, os amigos, não, mas entender que os seus melhores sonhos e os seus melhores esforços não é o local para serem compartilhado, para agregar Naquele valor ambiente, é. naquele ambiente. Ali você vai entender que as pessoas estão em outro patamar e está tudo bem. E tá tudo bem. Então, se a gente vai respeitar as pessoas, mas Respeito é tudo, né? respeito Respeito é é tudo. tudo e entender quem vai contribuir. Então, assim, é falar o assunto certo com a pessoa certa. Então, assim, eu tenho. Muitas pessoas chegam para mim e dizem isso: a minha família não é empreendedora, como eu faço? Uhum. Eu digo, fale com a tua família, assuntos de família. Fale com empreendedores, assuntos de Perfeito. negócios. É simples, né? Então, a gente Cara, fala do bolo, fala da luz, fala do sol, canta aham, uma é música, isso aí. entende? Seja feliz com essa Uhum, família que você tem, porque eu acho que isso é muito importante, assim, a felicidade depende da gente, uhum. né? Então, eu vou ser feliz com aquela pessoa se eu souber o que conversar com aquela pessoa. É isso aí. Ninguém vence o ambiente, mas por um outro lado, a gente também pode construir os nossos ambientes para que eles favoreçam e sejam parte da solução, nunca do problema, né? Carol, eu queria te ouvir um pouquinho, com base na sua experiência, se existem alguns setores que se beneficiam mais dessas estratégias de aceleração, ou se tem setores que são mais difíceis, ou se vale para todo mundo a metodologia, se existe uma personalização. Porque hoje em dia nós estamos na época dos gurus pires, né? É fulano de tal pires, beltrano de tal pires, porque a profundidade é de um pires. Né, infelizmente, né? E aí essas pessoas são bons falantes, bons argumentadores, usam PNL, pegam dinheiro do pobre do empreendedor achando que é a solução de todo mundo, e na prática a pessoa sai de uma roda dos ratos para entrar numa roda gigante dos ratos, né? Não sai dali nunca. Então, nesse sentido, eu queria te ouvir um pouquinho. Qual é o cuidado que a pessoa tem? Tem alguns setores onde determinadas estratégias funcionam e outros setores não. Para onde o empreendedor precisa olhar nessa hora de começar a fazer ajustes na sua jornada? Você tem 3 pontos nessa. Cada fala sua gera muitos insights, né? É legal Uhum, quando a gente conversa, a gente assim que o papo dá bom, né? uhum, Mas assim, você falou justo a parte do setor, né? Eu comecei a minha vida quando a gente é muito jovem para escolher uma profissão, né? Eu tinha o quê? 13, 14 anos, já tinha que saber o que ia fazer da vida. Eu acho um uhum, pecado isso. Mas bem, eu escolhi fazer engenharia de alimentos com essa idade, com uhum, 13 anos, né? E por quê? Porque eu disse assim: as pessoas nunca vão deixar de se alimentar. uhum, Então, é um mercado próspero, né? Então, foi o curso que eu fiz e me afundei ali. Quando eu comecei a parte de agora eu vou ser empreendedora, tenho um dinheirinho, enfim, né? Vou entrar na área de alimentos, porque a minha vida inteira é esse setor, né? E te confesso que quando eu comecei a holding, eu ainda disse, eu só vou fazer franquia de alimentos. Hoje né, o maior número de franquias no Brasil é na área de alimentação, uhum, né? Mas de lá para cá a vida me trouxe negócios que não eram alimentos. E os primeiros eu relutei para participar, porque eu uhum, disse, não, eu sou alimentos. Tem essa bandeira, né? Mas eles são muito bons também, são rentáveis também, uhum, né? Então, assim, não fique fechado para um setor só. Eu tenho uma habilidade, vamos dizer assim, de transformar qualquer coisa em franquia. Se você uhum, tem uma formiguinha caminhando aqui, a gente vê um jeito de fazer um negócio de franchising nesse uhum, caminho, né? Mas tem alguns negócios que a Singularity, a gente tem muita coisa com o Vale do Napa, com o Vale do Silício, né? E a uhum, Singularity é uma escola que eu participo há anos e ela tem mapeado alguns negócios estratégicos no mundo que são de necessidade mundial. Então, negócios, eles têm alguns caminhos que a gente pode mapear. Um deles
é o caminho dos pecados capitais, né? Então, se é luxúria, gula, então isso é um negócio, né? O que você atende, né? Um outro nicho é resolução de problemas. Eu gosto muito dessa vertente. Então, assim, você tem um problema real e esse negócio resolve esse problema real. Então, o meu filho pegou isso e às vezes ele chega para mim e fica perguntando: mãe, qual é o problema que você teve hoje? Eu, porque, filho, eu tô querendo fazer um negócio. Então, que problema você tem? Então, negócios que resolvem problemas e, assim, quais são os problemas maiores hoje a nível mundial, né? A área de saúde não deixou de ser, a parte de sustentabilidade, né? Então, tudo que vem no sentido de menos água, menos energia elétrica, menos combustíveis fósseis. Então, são negócios, então, solar é um negócio que está muito em alta hoje, né? Problemáticas de água também, tá? Alimentos está sempre nesse radar. E agora, por último, né, a gente tem muito a parte de problemas térmicos. Então, hoje, a minha maior dor em termos de alimentos é a logística congelada, como que a gente faz, o produto certo está no lugar certo, com a tecnologia mais adequada. Então, tudo que a gente envolve tecnologia, saúde, alimentos e ambiente são negócios interessantes para estar se investindo hoje, tá? E hoje são os quatro pilares que eu mais invisto. Que legal, que legal. E baseado nessa questão, isso em relação a direcionamento. Mas vamos imaginar que alguém já está no jogo. Já está no jogo, já tem uma franquia, não está rolando. Às vezes ele sente que é mal assessorado pela franqueadora. Acontece, às vezes alguns empresários entram nas nossas mentorias e eles falam assim: poxa, eu sou dono de franquia e a franquia me engessa, não me deixa fazer um monte de coisa. E, enfim, reclama. Aí você vai ver que sim, existem algumas coisas que a franquia, que o franqueador atrapalha, né? Mas também existe um pouco de atitude, de querer jogar no colo do franqueador coisas que é comportamento empreendedor. E comportamento empreendedor a pessoa tem ou desenvolve, né? Se ela ficar ali no pilar só da reclamação, a coisa não vai. Então, nesse sentido, o que a gente poderia dizer em termos de comportamento empreendedor? Se a pessoa decidir, olha, não está dando certo, ok, o que eu poderia fazer? Ou tenho medo de não dar certo? Sei lá, se a gente pudesse trazer aqui uns 3 insights para o nosso público. Eu sempre digo que não tem negócio ruim, tá? Todo negócio dá certo. E você tem que fazer até ele dar certo. As pessoas... Pera. Olha aí, gente. A gente não faz as coisas para dar certo. A gente faz até dar certo, né? Então, tem gente que começa a desistir muito rápido, né, das coisas, né? O sucesso, ele não é um lugar onde você chega e cheguei e vamos comemorar, né? O sucesso é um ponto no caminho que te leva além. E o fracasso também. O fracasso não é um lugar, são pontos no caminho onde você vai fracassar, aprender e ir além. Então, todo negócio é feito para dar certo. Se não deu certo ainda, continua, por favor. Se não dá certo, você vai fazer dar certo, simples assim. E para fazer dar certo, às vezes, a gente precisa mudar o caminho, né? Então, às vezes, a gente está indo numa direção, mas para ele dar certo, eu preciso dar uma desviadinha aqui para seguir, entende? Então, e a gente precisa falar com as pessoas certas, tem que ter humildade, buscar ajuda, né? Se unir às vezes, né? Vou te dar um exemplo, eu estava com 2 empresas que eram exatamente do mesmo segmento, 2 franqueadoras. Uma tinha uma fábrica forte e a outra tinha um varejo forte. O cara que tinha a fábrica forte, o varejo era fraco. O cara que tinha o varejo forte não tinha quem fabricar. Eles jamais se conversariam, tá? Porque se viam como concorrentes. Eu juntei os 2, tá? E o negócio prospera como nunca.
Poxa, que legal. A minha próxima pergunta para você era sobre um case de sucesso, né, que você pudesse dizer aí que Tem ajudou a alavancar. vários, Então eu gostaria que você ou tem vários, complementasse esse ou escolhesse um case para contar para gente onde tem vários. você conseguiu fazer as pessoas pensarem, trabalhar, levou insights e de fato alavancou o negócio. Esse é um exemplo ótimo, tá? Mas assim, ó, em termos do negócio não dar certo e tal, a gente tem que ter humildade mesmo para pedir ajuda, tá? Uhum, Mas todo negócio é bom, todo uhum, negócio dá certo. Eu digo para todo empreendedor assim, não desiste do teu negócio, uhum, nunca. Procura pessoas que vão te ajudar e o mundo tá cheio. uhum, Tá? O mundo, olha, eu não tive problema de conversar com ninguém que eu quis até hoje, uhum, tá? Acessa a pessoa, todo mundo quer ajudar, chama no Insta, chama no LinkedIn, vai na empresa dele, né? Que a ajuda dessa pessoa pede, assim, todo mundo que eu acessei, todo mundo tem o maior prazer de contribuir, tá? Então, isso é um caminho, é não ter vergonha, né? Ser carudo mesmo, uhum. pedir ajuda, entende? Botar a humildade né? A humildade, botar o O orgulho no orgulho no bolso, bolso. né? É, Porque às vezes, isso que você falou sobre orgulho é a pior coisa que um empresário, uma empresária pode ter quando quer crescer. As pessoas às vezes elas vivem muito de o que os outros vão pensar e o que os outros vão achar. Os outros não têm eles nada a não ver com pagam a as sua suas vida. contas, né? Os outros não pagam os seus boletos, né? E aí as pessoas ficam muito preocupadas. E se eu pivotar? E se eu parar o meu negócio e começar o que vão pensar? Né? Então, não importa o que os outros vão pensar, porque cada um tem a sua vida e tem que se responsabilizar pela sua vida. Então, quando você traz isso de a gente enfiar o orgulho no bolso, é muito importante, né? Eu sempre digo, né, tem uma canção cristã muito linda, né, que ela fala, é uma música muito tradicional. Ele tem um trecho que diz assim: quando a mão de poder o seu ego tirar, sobre as águas poderás andar, né? Porque o ego pesa, né? O ego é um negócio que faz a Pois me gente manda tomar. essa música, achei poderosa, Não, é hein? maravilhosa, é Poderosa. maravilhosa. E é isso. Então, quando você tira o seu ego, você fica leve, tudo flui, porque você não fica arrumando picuinha, não tem ninguém para agradar a não ser você mesmo e os seus sonhos e os seus objetivos. É. Então, tudo muda, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito antes, assim, muito no início da carreira, assim, que o que vale mais para o empreendedor, tá? Isso, em vários momentos a vida me testou e ninguém é perfeito nesse mundo. E Uhum. isso é uma das coisas que eu quero voltar nesse tema, né? Mas o que é mais importante para você? O seu nome estar na capa da apresentação ou o negócio prosperar? Então, quando você reconhece que o que é mais importante é um negócio, você começa a dar valor para a pessoa que trouxe a ideia, a deixar a equipe aparecer mais do que você, entende? E as coisas começam a andar melhor, Uhum. entende? Então, hoje, para mim, o meu nome está na frente. Por isso que os negócios que a gente se associa, a gente não tem mais do que 40%. É uma filosofia nossa, tá? Uhum. Porque para mim não importa o meu nome estar na frente do negócio, importa que a gente tenha vários negócios lucrativo, prosperando, Uhum. entende? Várias pessoas tirando proveito, de certa forma, Uhum. desses erros que a gente já fez na vida e acaba compartilhando para que outros não errem também. Eu acho que gerar valor é isso, né? Você compartilhar com as pessoas mecanismos e recursos que de fato vão fazer as pessoas serem melhores do que são, darem passos mais largos em relação aos seus objetivos. E quando a pessoa busca uma ajuda de um profissional igual a você, que entende 25 anos de estrada na área de franchising, ou busca um mentor, ou busca um especialista para orientar que caminho tomar, faz toda a diferença, né? No Brasil, nós temos uma explosão, como eu mencionei atrás, de muito Dos pires. conhecimento, dos PIRES, né? Muito conhecimento com palmo de profundidade, né? Muita informação, não é nem conhecimento. Porque conhecimento é quando você aplica e tira valor daquilo, né? Então você tem muita informação disseminada
com pouquíssima profundidade. Isso é muito ruim, né? Então, falar também de ser humilde para buscar ajuda é muito importante. E esse é um investimento que a pessoa nunca perde, né? É verdade. Mas você falou de uma outra coisa também que eu queria voltar nesse assunto, que são Vamos os lá. defeitos. Uhum. Defeitos, né? Essa palavra defeito ela é muito feia, mas acabou surgindo na conversa, né? Tá. Mas assim, ó, todo franqueado tem defeito, todo franqueador tem um defeito, Uhum. né? Quando a gente parte da premissa que se vocês se uniram é para contribuir e melhorar, tudo vai para frente. Agora, se fica só no defeito, no problema, no erro, se acaba focando nisso, não prospera. Uhum. Então, se chega para mim um franqueado dizendo, a minha franqueadora me engessa, a minha franqueadora não deixa eu trabalhar, eu vou dizer, você que não está negociando direito. Porque, veja, nenhum franqueador é burro de não querer vender mais. Uhum. Isso não existe. Se você trouxer uma ideia boa que vai fazer o negócio prosperar, ele vai te ouvir. Uhum. Só apresenta isso direito, tá? Uhum. E assim, de fato, franquia tem um padrão, né? Você parte de uma premissa. O que eu vejo que é uma franquia de verdade, tá? É uma grande cooperativa de negócio. São muitas pessoas que se unem para adquirir volume. E tendo volume, você consegue boas negociações. Uhum. Veja, se eu digo que eu preciso de volume, se cada um pegar de um fornecedor diferente, eu não tenho volume. Uhum. Então, acabou a premissa inicial. Então, a Uhum. gente precisa estar junto. Então, eu só vou poder comprar do fornecedor que a minha franqueadora homologar? Sim, porque só assim a tua franqueadora vai conseguir volume. Uhum. Entende? Então, você precisa entender essa premissa, que daí sim. E daí, lógico, a franqueadora tem que tentar boas negociações com esse volume que seja melhor do que aquilo que você está trazendo. Mas o meu fornecedor aqui faz a metade do preço. Leva para a franqueadora, ela vai homologar esse fornecedor que se fizer sentido para a franquia, porque às vezes a relação custo-benefício ela tem que ser avaliada, né? Então, assim, se você não está tendo êxito nessa caminha, é o seu jeito de negociar que não está dando certo. Fantástico. E veja, se o seu jeito de negociar não sofre, eu vivo dizendo para as pessoas, se você fica muito num lugar e só reclama, sai dali então. Uhum. Se você não consegue ali dentro, né, mas eu vou dar de novo o exemplo do meu filho. Ele brigou com fulaninho na escolinha, quer trocar de escola? Não, filho, só vai trocar de endereço o seu problema. Vai brigar com alguém na outra escola, resolve o seu problema nessa escola. Então as pessoas chegam para mim, eu não estou bem na empresa que eu estou. Não, resolve teu problema nessa empresa, porque não, o problema certamente não é a empresa. Uhum. Eu tinha alunos que chegavam para mim no primeiro dia de aula e diziam assim, prof, eu não faço trabalho em grupo. Eu, como assim? O problema são os outros, não sou eu. Não, veja bem. O problema é você, né? Então vamos resolver esse problema, vamos fazer você aprender a trabalhar em grupo, porque isso é muito importante. Olhar com honestidade, né, para as nossas crenças, para as nossas limitações, e até para as nossas próprias estranhezas, né? Porque nós, como seres humanos, todos temos as nossas estranhezas. Tem uma coisa que acontece lá na minha família que é assim, eu tenho uma família grande, né? Um monte de mulher, 2 irmãos, infelizmente só tenho um vivo. Mas, e lá, toda família tem os seus problemas, tem os seus segredos, tem as suas coisas, né? E a minha não é diferente. E aí a gente brinca, né? E o pessoal começa a falar, né? Dos núcleos familiares, né? Falando, não, mas porque é o primo, porque não sei o que, tal. Aí eu costumo brincar que ninguém é perfeito, tirando nós aqui, né? Tirando nós aqui, o resto ninguém é perfeito. E a gente tem essa sensação que é errada. Né, que é errada. A gente tem que entender os outros. Você sabe, para resolver esse problema de crise, de conflito, de comunicação, eu tento olhar a intenção das pessoas quando elas falam, quando elas agem, quando elas reclamam. Porque de trás, se você entende a intenção, você talvez seja menos duro na resposta, você é mais tolerante, você consegue compreender. Eu lidero um grupo de líderes e são todos empresários, pessoas muito mais velhas do que eu. É super desafiador. E quando alguém levanta o dedo lá e fala, não sei o quê, não sei o quê, eu tento olhar a intenção para a gente continuar juntos, com o melhor de cada um. Isso faz toda a diferença, né? E vamos falar um pouquinho agora de problema e solução, já que a gente está falando dessa questão de comportamento. Eu queria te ouvir um pouquinho quais são os erros mais comuns que você observa nas pessoas que estão liderando um negócio, seja franquia ou não, e que impedem de fazer com que as pessoas prosperem.
Eu vou começar com erros bem básicos, tá? Mas super. Porque assim, ó, todo mundo perguntava pra mim, Carol, qual é a receita do sucesso para uma operação, né? Eu sempre disse que ia fazer o básico bem feito. Puxa vida, eu vou interromper, não perde esse raciocínio, porque olha, o básico bem feito. O básico bem feito. A gente não faz o básico bem feito. Você sabe que uma vez perguntaram pro cara da Amazon, esqueci o nome dele agora, o Bezos, Fujo. Jeff Bezos, né? Perguntaram qual é o segredo do sucesso. E ele disse assim: eu vou te contar o segredo do meu sucesso, mas não vai adiantar, porque você não vai conseguir aplicar. Aí eu falei assim: então conta, qual é? Aí assim, day one. Então, todos os dias ele chega no negócio como se fosse o primeiro dia. Tanto é que se você procurar Day One Amazon, você vai ver que dia 1, né? Hoje é o dia 1. Porque no dia 1, se der problema, você enfrenta. Se algumas coisas não derem certo, você conserta. No dia 1, você tem paciência com todo mundo. No dia 1, você está querendo ligar, fazer prospecção, correr atrás do negócio. E quando você traz isso, eu acho muito importante. Eu queria reforçar esse item, né? Mas vamos lá, vamos falar mais de erros e Então, acertos. quando eu chego, principalmente em franqueador ou franqueado que não está performando, né? Que é esse o ponto. A gente tem que fazer duas coisas para um negócio prosperar: aumentar a venda e diminuir custo. Isso a gente faz em paralelo, em tempo integral, né? Mas quando a gente vai olhar os resultados, os números, os dados, primeiro, a pessoa não tem os dados. Confunde o dinheiro próprio com o dinheiro do negócio. Não sabe quanto ela gasta na casa dela. Entende? Então, assim, primeira coisa, uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica. Não mistura essas duas coisas. Onde misturou, deu. Então, assim, agora eu sei. E outra, dentro do próprio negócio, a gente precisa ter a mesma filosofia. Cada célula é uma célula e ela tem que ser autossustentável. Então, não pode uma célula sustentar a outra. Então, assim, ai, caramba, mas como é que eu vou mapear o meu RH? Teu RH faz atendimentos, monetiza isso e vê se ele está valendo. O marketing é muito difícil eu valorizar o marketing. Tem como? Claro que tem. Então, tem que ter os indicadores certos, monitorar isso. E cada célula tem que dar o seu resultado. Entende? Eu tenho 10 lojas. Não pode estar sustentando uma ou outra, que ela fecha. Entende? Você tem que ter um organismo onde cada cantinho, cada metro quadrado, isso no meu tempo de Walmart a gente fazia muito, é metro linear, tem que dar dinheiro àquele metro linear. Esse produto não está dando dinheiro neste metro, diminui ou aumenta a exposição dele. Então, assim, às vezes a pessoa monta uma loja, por exemplo, e faz um espaço enorme pro vinho. Mas não vende vinho naquele negócio, aquele lugar podia ser um espaço kids que ia estar trazendo, entende? Então, assim, mesmo o espaço kids a gente tem que entender e monetizar. Então, entenda cada parte de negócio na sua vida de forma separada e analisa se aquilo faz sentido ou não. Fantástico, fantástico. E o que mais que a gente poderia falar aí sobre, sei lá, problemas ou oportunidades de melhoria que o empresário pode ver ou na sua rotina, ou na sua gestão, e aí quando a gente fala gestão, né? A gestão tem muita coisa para É falar, né? muito amplo, né? Fala assim, você faz gestão do quê? Né? Aliás, só existe uma coisa que o empreendedor precisa fazer da vida, é gestão. Que ele tem que gerir pessoas, gerir processos, gerir clientes, gerir logística, tem um monte de coisa. Essa é a única coisa que é o papel do empresário. E fazer isso com a máxima excelência que ele for capaz, buscando ajuda, buscando conhecimento, buscando melhores métodos. E eu queria falar um pouquinho, voltar um pouquinho ali na questão do... tem gente que diz que, assim, cara, eu sou persistente. Qual é a diferença aí entre persistir, né? E de fato falar assim, ok, reconhecer não deu certo, ou estou teimando numa coisa. Sabe aquela coisa de dar murro em ponta de faca porque é orgulhoso? E murro de ponta de faca, em ponta de faca dói, né? Sangra, né? Você está fazendo mal para você. Um dia me perguntaram justo isso, Carol, quando eu sei que é a hora de desistir. Porque você vai botando dinheiro no negócio. Eu conheço gente que vendeu casa, vendeu carro para botar no negócio, pegou empréstimo, financiamento e ainda está botando no negócio, o negócio ainda não virou. E continua.
E daí me pergunta, Carol, quando é que eu sei que é a hora? Nunca é a hora de desistir. Nunca. Né? Você vai fazer dar certo. Só tem que entender que esse caminho que você tá não tá dando. Né? Então, tem algumas coisas que pode fazer. Revisão tributária, né? Revisão do número de pessoas. Então, tudo dá para revisar. Revisão do custo de cliente, o caminho que você está indo, quais as estratégias de marketing que você está usando. Né? Então, por isso que eu digo, a venda é uma coisa... e o custo é outra. Então, trabalha tudo que mexe em custo. Por isso que eu digo que a revisão tributária hoje é uma coisa importante. Tem muita gente que está no simples e acha que está no simples está pagando menos. Não necessariamente, tá? Então, assim, cada caso é um caso, tem que estudar, né? Mas, assim... A gente já transformou muito negócio que estava no simples em lucro real e lucro real para simples também. Então, assim, precisa entender muito essa parte, não só isso, né? O que está conseguindo de retorno. Enfim, tem muita matemática para fazer ali, né? É um tema de casa que dá para dedicar. E a gente brinca, né? Que R$1 que eu reduzo no custo equivale a R$10 que eu aumento na venda. Fantástico. Tá? Fantástico. Então, assim, se eu conseguir reduzir um custo, ótimo, e aumento da venda em tempo integral, né? Mas a dica maior sempre, tá? É ter essas parcerias. Eu aconselho, dependendo do tamanho da empresa, a ter um conselho consultivo. Isso é muito legal, tá? né? É uma coisa que a gente tem implementado na maioria dos nossos negócios e hoje ele é barato. Antigamente isso era muito caro, né? Hoje é uma coisa barata e traz para esse conselho pessoas que já sabem um pouquinho mais desse assunto mesmo, né? E pega essas pessoas que vão ajudar a contribuir no teu negócio, no teu calcanhar de Aquiles. Então, assim, reconhecer os teus pontos fracos é um grande passo. Reconhecer que você não é bom em tudo, reconhecer que você não sabe tudo, né? E que você precisa de ajuda. Olha que simples. Simples, né? Simples, né? E aí a gente tem, as pessoas esquecem dos stakeholders, né? Que é o seu ecossistema de negócio. E às vezes a pessoa olha ali para um Canva ou para alguma coisa e tem uma visão muito míope do que era do que são os stakeholders ou o seu ecossistema de negócio. Por exemplo, e aí eu queria te ouvir um pouquinho, o que é uma boa parceria? Porque às vezes o empreendedor ele está em parcerias que não são boas para eles, não são boas economicamente, eles estão numa parceria onde só um lado ganha. Quando a gente olha para multinacionais, tudo bem que eles têm orçamentos bilionários, eles têm o poder de fazer isso, mas eles chegam ao ponto de se a margem de lucro de um determinado produto dele é 30% e ele tem um fornecedor naquela cadeia que ganha 50%, ele pede para dividir esse pedaço. Ele chega nesse nível de controle, porque no final é assim que eles crescem e alavancam o equity dele. Então eu falei, peraí, cara, se a minha margem de lucro é 30%, por que o meu fornecedor XPTO está ganhando 50% na operação? Não, tudo bem, mas tem a eficiência do cara, tem a gestão do cara, tem um monte... Tudo bem, cara, mas se você quiser fornecer para mim, você precisa me ajudar, porque aí fica todo mundo saudável e todo mundo ganha. Não é matar o cara, não é espremer o cara, mas trazer para o jogo de uma maneira mais equitativa, né? Eu tive uma escola disso bem no início da minha carreira, tá? Logo que me formei, fui para o Walmart, então, e trabalhava no setor comercial, tá? Então, era relações de ganha-ganha, onde a gente tinha sucesso. Então, é achar uma equação onde todos ganham. Isso não é fácil, tá? Porque quando eu entrei, principalmente no setor que eu estava, era conhecida por esmagar a indústria, né, os fornecedores. Então, a gente começou a trabalhar uma equação de ganha-ganha. Eu te ajudo a desenvolver, eu te ajudo a ampliar volume, eu te ajudo com tecnologia, eu te ajudo e você me ajuda também. Né? Então, essa relação ganha-ganha eu acho muito importante. E tem uma coisa que o empreendedor ele tem que aprender e exercitar, tá? E vou dizer que hoje o que me chega e mais me dói ver que as pessoas ainda são assim, tá? Elas não gostam de pagar muito para as pessoas que trabalham com elas.
pessoas. Elas têm problema em pagar percentual e comissão. Tem problema em pagar imposto. Acha que paga muito imposto. Gente, eu quero pagar muito imposto. Se eu estou pagando muito é porque eu estou ganhando bem. Se eu estou pagando comissão para o vendedor é porque ele está vendendo. Então, é parar de pensar pequeno. Eu já paguei comissão para vendedor maior do que meu Prolabore mensal. E não tenho problema nenhum com isso. Entende? Então, assim, é parar de pensar pequeno. Se você pensa pequeno e não reconhece as pessoas que estão com você na sua jornada, você não cresce. Né? Então, é uma premissa básica, assim, é entender e valorizar as pessoas que estão com você, né? E que todo mundo ganhe com isso. Hoje, na minha holding, eu tenho parceiros de negócio que são sócios. Todos nós ganhamos. Entende? Então, quando a gente monta a estrutura da sociedade de uma determinada empresa, e você perguntou como a gente escolhe esses parceiros, né? Eu sou muito ressabiada, a gente passa por muita coisa na vida, umas parcerias dão certo, outras não dão, e é que nem negócio, é que nem venda. Eu trabalhei um tempo com venda direta e eu dizia para as meninas, é sem atendimento para um sim, vamos lá, vai ter 99 não no meio do caminho e a gente vai ter que gerenciar com isso. Negócios não é diferente. A gente monta um, monta dois, monta três, um dá certo de cara, outro não dá. Botei loja num lugar, no outro e no outro. Uns dão certo, outros não dão. Fatalmente, algum negócio não vai dar certo. Vai dar errado e tá tudo certo, porque errar é humano, né? Então, assim, a gente tem que entender esse caminho para conseguir ir para frente, né? E saber de verdade o momento de parar, voltar, redesenhar, reestruturar para continuar seguindo. Perfeito. Olha, nós já subiu ali a minha plaquinha de 5 minutos, mas eu não quero terminar o nosso bate-papo sem te ouvir um pouquinho do seu lado, assim, qual foi um grande desafio que você achou que talvez você não vencesse, que foi muito difícil e que te ensinou uma grande lição que você gostaria de compartilhar? Ai, gente, a minha vida inteira foi assim, desde que começou. Mas a pandemia, eu acho que todo mundo tem bons exemplos daí, né? Eu trabalhava na época com chocolates e a pandemia veio 15 dias antes da Páscoa e eu com toneladas de chocolate em estoque e tudo fechado. 90% do meu faturamento vinha de lojas em shopping, os shoppings todos fechados. Mas eu fui abençoada, na verdade, que há uns anos antes eu tinha botado venda direta, então a gente tinha revendedores. Então, a gente mexeu esse canal e foi para esse canal e daí conseguimos ir bem, enfim, até batemos meta com as lojas fechadas. Então, eu cheguei a juntar minhas coisinhas e vou voltar para casa, né? No fim, a gente não voltou, a gente se superou. Não parei de trabalhar um dia na pandemia, né? E aprendi com a pandemia coisas que a gente não fazia antes. E-commerce a gente não sabia fazer, tráfego pago, chatbot, venda por WhatsApp. Então, a gente aprendeu muita coisa só no fato de não ficar parado. Então, a única certeza que eu tinha é que aquela tonelada de chocolate que eu tinha, eu quebraria por umas 10 gerações, mais ou menos. Só com porque é isso, 33% do faturamento do ano naqueles 15 dias, né? Então, era muito forte o que estava pela frente, assim, e a única certeza que tinha que não ia parar. E eu sobrevivi. Estou aqui até hoje, crescendo cada vez mais. Então, assim, é isso, é o não parar e estar sempre pronto para... E veja, a venda que a gente estava acostumado era a venda balcão. 98% da nossa venda era balcão. Isso nos foi tirado, né? Então, assim, como faz, como vive... E eu digo para vocês, depois que eu passei por isso, eu já não tenho medo de quase nada mais pela frente, né? Fantástico, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o medo, né? Porque o medo, ele adora roubar sonhos. E não só isso. O medo adora roubar potencial, né? Potência das pessoas, né? E isso que você traz de que isso te ensinou a não ter medo, né? A enfrentar, a se movimentar no caos, né? Porque o caos, né? Tem um bicho que eu não sei, acho que é a rã, que o pessoal coloca a lanterna, ela fica
congeladinha ali, ela para, né? Então, quando o pessoal vai caçar no brejo, né, a gente começa a revelar as idades e as origens quando eu trago esses conteúdos. Mas, né, a pessoa vai pegar ali, ele joga a luz, ela congela, né? E a gente tem que aprender a se movimentar no caos, né? A vida, né? Não existe Tirar estabilidade. aprendizado, né? Eu digo sempre assim, ó, quando algo dá errado, para, olha e entende como melhorar com aquele erro. É isso aí. Planos de futuro, já diz aí como é que as pessoas te encontram, se precisar das coisas que você faz, o que você sonha, quais são os seus limites, se houverem, quando é que você vai dizer venci ou tá bom? Na verdade, todo dia eu paro e pergunto a Deus e digo assim, Deus, por que eu ainda tô viva, né? Por que eu ainda faço aqui? Então, ele diz que eu tenho que contribuir, então eu quero continuar contribuindo, só isso, porque na verdade quem decide se a gente vai continuar ou não, né, não é a gente. É verdade. Então, assim, enquanto eu tiver o que contribuir e alguém para receber essa contribuição, a gente tá aí, né? A gente tem sonhos, lógico, né? A gente imagina a holding grande, com muitas franqueadoras, né? O número 1000 é um número que está na cabeça aí, então a gente não vai parar antes de chegar nesse número, né? 1000 unidades franqueadas, a gente está no caminho. E com algumas marcas aí, as maiores do Brasil, maiores do mundo, né? Então a gente quer de verdade, tá sempre keep walking, tá? Sempre continuando nisso tudo. Perguntam para mim, Carol, vamos fazer expansão fora? Eu já tenho algumas franquias fora do Brasil, né? A gente já trouxe também para a holding algumas marcas de fora do Brasil para fazer a expansão dentro do Brasil. E como me encontram, o melhor caminho é rede social, né? A gente tem o Instagram, Carol Kechinski ali, pode me mandar direct, a equipe dá uma filtrada ali, mas chega em mim tudo que chega. Fantástico, é isso aí. Conversei aqui com a Carol Kechinski, 25 anos, experiência em franchise e empreendedora serial, e é isso aí, pessoal. Então, se você chegou até o final, então eu quero que você escreva aqui para a gente saber que você chegou até o final, essa fala final aqui da Carol, que foi continuar contribuindo, ok? Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê. Marque um amigo aí que vai se beneficiar desse conteúdo. Tchau!